Fora do Rex. Oi, vizinho! Tudo bem com você? Como é que você Fala, vai? vizinho! Hoje estamos aqui mais uma vez com Fora do Rex, o último Fora do Rex antes do Homem-Formiga, mas não vamos entrar Maior nesses herói detalhes. da Marvel. Maior herói da Marvel. Porém, estamos aqui hoje não para falar sobre isso, estamos aqui no Fora do Rex hoje para comentar e falar sobre um assunto interessante, uma pequena série da Netflix, uma minissérie muito interessante chamada Kaleidoscope. Esse pequeno foi proposital? Mas enfim, estamos aqui hoje para falar sobre essa série. Antes de começarmos, estou aqui com o meu querido Roberto, apenas nós dois hoje. E aí, galera? Oi, vizinhos, tudo bem com vocês? Mais um Fora do Rex, né? Um episódio aí do Realidade Alterada. E muito feliz, né? Que a gente está conseguindo aí, ou pelo menos tentando, cumprir com a nossa agenda com Meu vocês, Deus, né? a gente está conseguindo cumprir a agenda, meu cara. Mas enfim. A gente acabou de zicar tudo. Então esse vídeo aqui vai sair em 2024, até lá. Exatamente, gente. Ó, até 2025, porque 2024 o Roberto acabou de zicar também. Então, assim, quando o segundo sol chegar, esse vídeo vai sair. Eu acho que o segundo sol já chegou porque tá quente pra caramba. Não, tá quente pra caraca e tá chovendo pra caramba, né? Porque, menino, quase que eu não consegui voltar pra casa ontem. Porque eu tava em Volta Redonda. Pra quem não sabe, Volta Redonda é uma cidade do Rio de Janeiro, no interior. E eu preciso subir ou descer uma serra pra chegar na minha cidade de origem, que é o Rio de Janeiro. E estava basicamente interditado o dia inteiro. E eu precisava voltar pra casa, eu estava desesperado, não sabia como voltar. Não tinha ônibus, mas eu estou aqui, graças a Deus, porque pessoas boas andam comigo, elas arrumaram carona. E Deus foi tudo. E sim, tá acabando o mundo no Rio de Janeiro. Porra. Oi? Aquela serra lá quando alaga, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Mas enfim, estamos aqui só nós dois hoje. Não tem nenhum convidado dessa vez. Então, semana que vem teremos. Mas não sei, pode ser. Eu espero que tenha. Para falar sobre o filme da Marvel, eu espero que tenha. Mas estamos aqui para falar hoje sobre o Kaleidoscope. É uma minissérie da Netflix de 8 episódios. Uma característica muito interessante. Essa série, toda pessoa, qualquer conta da Netflix, ela tem essa série randomizada. Os episódios dela são randomizados, exceto o último episódio, que é o branco. E é sempre o último para todos, o mesmo episódio, porque ele contém todas as respostas. E por que é todas as respostas que eu tô falando? Essa série é mais uma daquelas famosas séries de roubo. Tipo La Casa de Papel, Vis-a-Vis, coisas assim, que a Netflix adora isso. Mas com essa característica principal, que é o je ne sais quoi dela, é o spice, é o tempero, como chama o Jacan. Pra quem não sabe o que é randomizado, Henrique? É aleatório, gente. Tipo, pegou. Gente, as crianças que ouvem a gente sabe, né? Que é tipo random. So random. Não sei, né? Qual é essa idade? Deixa nos comentários abaixo. Eu acho que se tiver criança assistindo a gente, é melhor a gente mudar um pouquinho o nosso palavreado. É verdade. Olha, gente, por favor. Mas, basicamente, né? Foi o que o Henrique falou. Essa série, ela não tem uma ordem para ser vista. Inclusive, quando a Netflix fornece isso para você, a ordem que você recebe não é a mesma. A ordem dos episódios, no caso. Não é a mesma que eu recebi, não é a mesma que o Henrique recebeu. Ou seja, cada pessoa no mundo vai ter uma experiência diferente. Eu não sei, eu não fiz a conta, mas acredito que o número de possibilidades para cada pessoa receber os episódios, essa quantidade de possibilidades é muito grande. Então eu não sei nem se é possível todo mundo, alguém no mundo receber a mesma ordem que eu. É difícil. Assim, alguém deve ter, mas... São 8 episódios, então, assim... sim, são 7 no caso que são randomizados, né? Então deve ser 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 7 vezes.
Ele é professor de matemática. É um 7 elevado a 7. Seria essa a quantidade. Se eu não tiver feito alguma coisa errada, porque eu tô fazendo agora. Tá? Mas é muitas possibilidades. Ou seja, 7 elevado a 7 experiências diferentes que você pode ter. E eu e o Henrique tivemos essa experiência diversificada e a gente vai, como é que eu posso dizer? Compartilhar um pouco do que a gente vivenciou, né, amigo? Com certeza, porque a experiência que eu tive foi bem diferente do que a sua, porque a gente falou sobre a ordem que um recebeu, o outro falou sobre a ordem que ele recebeu, e assim, são experiências muito diferenciadas. O que aconteceu, galera, foi que a gente já gravou o podcast, mas infelizmente por problemas técnicos a gente está tendo que regravar. Então eu e o Henrique, a gente já teve essa conversa, eu já sei a ordem dele, ele já sabe a minha ordem, a gente já compartilhou informações. Então assim, acho que não vai ter nenhuma surpresa natural, né? Porque quando a gente estava conversando, o Henrique me falou coisas que eu não tinha percebido, que foi um choque, e que não vai ser mais um choque. Eu lembro de a gente percebendo como a sua ordem é uma merda. A minha ordem, gente, ela é o caos, assim. Porque o que acontece? Vamos lá. A série tem toda uma cronologia. Ela tem toda uma linha do tempo. E a linha do tempo que eu peguei, eu comecei pela mais antiga, que é 24 anos antes. O meu episódio seguinte foi, imediatamente antes do roubo. E depois foi ordem cronológica até o roubo. Então, assim... Isso nem sempre é bom. Por mais que esse pedaço aí ele tenha recebido na ordem cronológica, acho que o início atrapalhou bastante. Uhum. Vamos só explicar para quem não assistiu a série, por acaso pode estar ouvindo a gente, como é que funciona a experiência. Primeiro de tudo, a Netflix não nomeou os episódios, justamente para ajudar, né, nesse negócio de ordem. O que ela fez foi colocar cores nos títulos dos episódios. Então tem um episódio amarelo, tem um episódio violeta, tem um episódio azul, tem um episódio verde e por aí vai. Inclusive, é isso que dá nome à série Kaleidoscope, né, Henrique? Porque o que é um caleidoscope? Um caleidoscope é um aparelhinho que você olha assim e as cores vão meio que se confundindo e se abrindo em forma aleatória. Meu Deus, meu unicórnio perdeu a cabeça. Mas Pra quem não tá assistindo a gente, o Henrique pegou um unicórnio do além e a cabeça do unicórnio caiu. Basicamente porque é uma isso. caneta 10 cores, aí enquanto você ia falando, eu ia demonstrando as coresinhas. No meu vídeo não dá pra ver. Gente, é uma caneta muito bonitinha, inclusive se vocês quiserem o nome da loja que eu comprei, eu posso passar depois. Essa aí eu posso dar patrocínio pra ela, que não vai dar problema não. Mas é uma caneta muito bonitinha, 10 cores com uma cabecinha de unicórnio, eu acho ela linda. A cabeça de um unicórnio caiu, mas foi só um desmonte aqui. Mas um caleidoscópio é uma coisa um aparelho que você olha e as cores vão, se abrindo de maneiras aleatórias diante de você. De vez em quando você vai ver, um desenho cor-de-rosa, um desenho amarelo, um desenho laranja. E assim vai aparecendo numa ordem. É basicamente a série. Com você certeza. Olha uma vez, tá vendo as cores amarelas, porque a gente já conversou bastante sobre isso. As cores, elas estão presentes no episódio de uma forma bem enfatizada. Sim. Por exemplo, o episódio amarelo, você vai ver as cores e tons amarelos mais destacados do que os outros elementos. Sim, é um tom de sépia muito bonito. Esse episódio, inclusive, gente, lindo, assim, em questão de fotografia. Porque tem toda uma coisa sépia, toda uma coisa bonita. Você vai olhando assim, tem as nuances, tem os detalhes, por exemplo. É quase como se tudo fosse esse armário que tá aqui atrás, só que de uma forma mais bonita. Então, só pra vocês entenderem basicamente como que é a série, foi o que o Rick já falou, é uma vibe bem estilo La Casa de Papel. Ou seja, é um grupo de ladrões que vão executar um roubo. Bem essas séries que estão na moda, principalmente na Netflix, e a gente está revendo e revendo várias outras produções que estão seguindo nesse mesmo, não sei se eu posso dizer, gênero de roubo. Eu acho que virou um gênero nessa altura do campeonato, sabe? Então, basicamente, ele apresenta os personagens liderados aí pelo Lil Papi,
na minha visão. É, E eu não lembro. Eu chamo ele por outro nome. Pra vocês verem como a ordem modifica na experiência, só pelo primeiro episódio eu chamo o personagem de Lil Pap e o Henrique chama ele por outro nome. Que eu chamo ele de Ray, porque é o nome que eu fui apresentado. Eu chamo ele de Ray Vernon. Aí, tipo, é o Ray Vernon. E, tipo, quando o nome Lil Pap é apresentado pra mim, eu já tô lá na frente, eu falo, mas o nome dele não era Ray? É muito louco, cara. A gente teve uma experiência muito diferente. Isso. E é isso que torna a série interessante, porque, convenhamos, o plot da série, por mais que agrade uma grande quantidade de pessoas, né, um monte de gente é aficionado por La Casa de Papel, por série desse tipo, é um plot muito simples, é um plot que a gente já está acostumado. A série tenta fazer você se afeiçoar aos ladrões, que não tem nada de mocinhos, todos eles são muito filhos da mãe, para ser uma palavra assim muito boa. O Henrique quer falar da Iva, que eu já tô sabendo. Mas... Eu tenho ressalva. Fala sua ressalva, vai. A Eva é perfeita, gente, ok? Eva é a menina que fornece as armas e tal, ela é uma advogada. Mas assim, eu passo pano pra ela completamente, porque a família dela foi perseguida na Espanha, a família dela sofreu, os avós dela, eles morreram, foram perseguidos pelo governo. Aí depois os pais fugiram para o Brasil. Brasil não, perdão, Argentina. Também teve uma ditadura fascista. Mas os pais morreram. Você quer tanto a Eva que você quer até que ela venha pro Brasil. Não, eu quero que a Eva venha pro Brasil porque ela é perfeita, ela é maravilhosa. Ela é tudo de bom, ela é preciosa demais para esse mundo. Pra você ter uma noção, gente, ela, depois que ela tá ali na Argentina e se viu tentando fugir de novo porque os pais dela foram perseguidos, ela veio para os Estados Unidos com a babá. A babá dela, perfeita, maravilhosa, que ela toma conta, ela chama ela de TT e é linda. Eu amo aquela mulher, gente. Eu sou apaixonado por ela, eu quero... Por mais que ela seja um personagem muito legal, eu adoro ela também, ela não deixa de ser filha da mãe. Não é porque as pessoas foram filhas da mãe com você que você vai ser filha da mãe. Basicamente, ela é filha da mãe. Ela assim, tem escrevê-lo dela de um jeito, né? Tem justificativo? Tem motivos? Tem. Mas o Ray, por exemplo, também tem, o Lil Pap. Ele tem, né? Tipo, as pessoas foram muito racistas com ele. O Lil Pap, pra quem não sabe, gente, ele é interpretado pelo Exposito, que é muito conhecido pelo seu papel lá em Breaking Bad e The Boys. Então, assim, um ator fantástico, o melhor ator da série. Ele é muito bom. Ele é longe. Isso. Ele é o melhor ator de longe da série. Cara, ele consegue convencer em momentos cruciais. Tipo o que você falou quando a gente tava conversando, né? Aquela parte lá do Parkinson. O personagem, em determinado momento da história, ele desenvolve mal de Parkinson. E, cara, o jeito como ele interpreta o personagem com Parkinson deu pra perceber que realmente, tipo, eu tive contato com pessoas que tiveram Parkinson. Tive um vizinho aqui embaixo, um velhinho, que teve mal de Parkinson e eu ajudava, porque a esposa dele também era muito velhinha e ela depois acabou até desenvolvendo Alzheimer, então assim a coisa foi um pouco difícil, né? Mas a gente o ajudava, a gente transportava ele do carro onde ela levava ele pro apartamento, ajudava ele ali embaixo. Então assim, a gente tomava conta dele porque ele realmente sofria muito. E era aquela coisa, é o que a gente vê na série. Ele passou muito bem como é que é uma pessoa que está lidando ali com o mal de Parkinson e como é o processo da doença degenerativa. E tem vários momentos, né? Porque assim, se você perceber, por exemplo, no episódio Violeta, ele jovem, ele consegue entregar uma atuação, por mais que seja a mesma pessoa, conforme a gente vai mudando no decorrer do nosso tempo, a gente vai mudando. E você consegue ver uma mudança no Ray. Tem o Ray jovem, tem o Ray na cadeia, tem o Ray descobrindo o mal de Parkinson, tem o Ray já com a doença avançada, tem o Ray no roubo. E ele muda conforme o ano vai passando. Desde ele roubar lá no início, ele querer parar por causa da família, ele tentando ter um outro emprego.
e aí ele voltando, e ele preso, e aí depois ele querendo vingança, e aí depois ele se ferrando, depois ele desesperado lá no final por causa do Bob, que é um personagem lixo. A gente vai Então, entrar em assim, detalhes sobre o Bob, não tenha problema, a gente vai entrar em detalhes sobre o Bob. a gente tem que falar do Bob. A gente tem que falar do Bob, porque infelizmente a série decidiu que o Bob é um personagem importante. Foi basicamente o vilão, mais vilão do que o Roger, né? O Roger Salas. Então, gente, depois quando a gente for falar da nossa ordem direitinho, a gente vai mencionar ele melhor. Mas o Roger Salas é a vítima do roubo. Mas ele também é uma pessoa terrível. Ele é um antigo companheiro do nosso querido Ray / Lil Papi. Ele tá ali, tipo, tentando... Ele tem a vida dele, ele tem a empresa dele, porém ele lava dinheiro para 3 bilionários, trilionários, que são, tipo, mega importantes, mega pica das galáxias, que são a Tríade. É um cara da Suíça, uma mulher do Reino Unido e um cara da Coreia. Eles são, tipo... Os cabeçudos, eles têm muito dinheiro e eles utilizam do cofre do Roger Salas, que é... Eu também chamo ele por outro nome, porque eu fui apresentado ele por outro nome. Mas eu também chamo ele de Roger Salas, porque é o nome mais recorrente. E é um nome que acaba sendo importante. Eles utilizam desse cofre para lavar o dinheiro e deixar, tipo, esses títulos deles ali nesse cofre. Super bem protegido, que tá no subsolo, que tá ali, tipo, realmente... Nossa. O episódio azul mostra, assim, todo o esquema para você entrar no cofre e você fica, caraca, realmente, esse cofre aí deve ser o cofre mais bem protegido do mundo. E, assim, algumas coisas que eles fazem pra entrar nesse cofre, eu fico meio tipo, será mesmo que funciona assim? Assim, tem algumas coisas. Igual a prisão dele da cadeia, né, que a gente comentou anteriormente. Quando a gente nada faz sentido ali. A gente menciona, porque, cara, é muito louco. Mas, enfim, já que estamos entrando nesses detalhes, vamos falar da nossa ordem? Vamos falar da nossa ordem. Como é que a gente faz? O primeiro... Você quer falar de toda a sua experiência? Não, vamos falar, tipo, tete a tete. Eu falo o meu primeiro, você fala o seu primeiro, e assim vai. Muito bem. Sim, senhor. Meu primeiro episódio, como mencionado, foi o primeiro episódio na linha temporal. Que seria um episódio em que a gente viria a entender muitos dos elementos que estavam acontecendo ali. E eu já recebi esses elementos logo de cara. São, tipo, 24 anos antes do roubo. Antes do roubo ser sequer pensado. Então, assim, eu não sabia qual era o roubo. Quando eu cheguei lá, nesse episódio, o Ray, ele já era um ladrão que tava, tipo, já com uma família formada. Ele já não tava mais se importando tanto com o roubo. Ele tinha a filhinha dele, a Hannah, que é, muito, tipo, muito fofinha. Ele chamava ela de esquilinho esperto. Ela tem dava pra ver que ela tinha uma tendência, assim, meio a roubar coisas e tal. Uma coisa que a gente não comentou da primeira vez que a gente gravou, mas eu adorei aquela frase, aqueles gestos que ele tem com a filha. Eu não sei o que, acho que é quando onde você guarda sua bravura, uma coisa assim, não é? Aí ela tipo, bota onde você é forte no coração, onde você guarda sua coragem, aqui. Isso. Aí ela faz no último episódio também, né? Sim, isso com ele, e aquele momento eu fiquei, nossa, muito legal que fizeram. E assim, eu fui apresentado desses gestos logo no começo. E esse gesto foi voltando em alguns episódios chave, assim, eu falava, voltou. E aí chega no último episódio, esse gesto volta. Perfeito. Mas esse episódio, ele fala sobre um roubo a um colar. Que é um colar violeta, muito bonito, que está sendo colocado a leilão no clube. Em que a esposa do Ray Vernon, a Lily, trabalha. Ou trabalhava, porque por conta de questões de raça, filhos da puta, racista, tipo, não podemos ter esse homem negro e essa criança negra no nosso clube, mas a gente pode sim querer te empregar, Lily, mas mesmo assim, não queremos crianças negras brincando no nosso corredor, você está demitida.
sabe, foi mega foda. Aí o Graham, que é o Roger Salas no futuro, ele se aproxima de novo. Ele era antigo companheiro de roubo do Roger. Ele se aproxima e fala: pô, bora roubar aquele lugar lá. E ele tipo, cara não. Mas aí por conta dessa experiência racista que ele teve, e já inspirado pelo ódio que ele tava sentindo do clube, e eu bato palma porque racista até que tá mal no cu mesmo, chegou lá e falou: tá, beleza, vamos roubar o colar. Aí Eu amei o bora roubar? bora roubar? E aí, bora roubar. E aí eles foram lá, tal, eles se infiltraram no clube, foram lá, tal, e chegaram na sala onde o colar estava guardado. No que tava lá, aconteceu um problema, aconteceu ele se agravou, o negócio do colar, e começou um conflito. Nisso, a mulher do Vernon, que tinha sido demitida e não sabia, obviamente, que ele tinha ido lá roubar, foi chamada ao clube para resolver um problema pelo ex-chefe, porque ela estava com a esperança de conseguir o emprego dela de volta. Ela foi até lá, só que, como distração, o Graham iniciou um incêndio ali na sala onde estava o colar. Nisso tudo, o pessoal acabou fugindo, tal, tudo aconteceu. E quando ele percebeu, a mulher dele estava presa lá dentro, no lugar onde estava acontecendo o incêndio. Ele voltou para tentar resgatá-la. O Roger barra Graham estava lá também. Ele pediu ajuda, porra, salva minha esposa. E o cara só foi embora. Porque, tipo, minha visão, que não fui exposto a nenhum dos ódios futuros dele. O ódio futuro que o Ray tem. Não tinha como ele ajudar a mulher naquela situação. A mulher dele tava, tipo... Não tinha como. Ele não tinha como imaginar que a mulher dele ia estar lá. Não tinha como. Tipo, porra, não vou me enfiar no meio de um incêndio pra pegar uma mulher que provavelmente vai estar morta. Ela já inalou muito gás venenoso, não tem como. Mas o Ray foi lá, tal, tirou ela do incêndio, e mesmo assim ela acabou morrendo por complicações devido à inalação de gás venenoso. E ele foi reconhecido e ele foi preso no hospital. Mas antes, o Ray, ele tava lá com a filha e tal, e ele deixou ela aos cuidados da nossa querida, maravilhosa, incrível, sensacional Ava, que chegou lá, abraçou a criança e foi colocá-la pra adoção, assim, criou ela por um tempo e depois deu ela pra uma família, porque, sinceramente, ela não tem por como criar uma criança. A vida dela é, tipo, ela trafica arma. Então, só pra vocês verem, o Henrique, o primeiro contato do Henrique com a série foi uma coisa do passado. E pra mim, esse episódio foi só o quarto. Ou seja, eu fui situado no que estava acontecendo. E aí, quando chegou nesse quarto episódio, que eles falam assim, tá, vamos fazer um flashback pra aprofundar esse personagem. O que é muito comum, assim, numa linha narrativa mais, como é que eu posso dizer? Tradicional. Mais tradicional. Aí você tem lá a história acontecendo, aí quando você quer dar uma motivação, um drama maior, você quer aprofundar aquele personagem, você faz um flashback mostrando a tragédia que aconteceu com ele, né? Porque sempre tem tragédia e tudo isso. No meu caso, meu primeiro episódio foi o episódio amarelo, que é um episódio cheio de ação, que é um episódio de introdução mesmo. Pra mim, ele foi o episódio perfeito pra começar. Que é o episódio que o Lil Papi, ele escolhe a equipe dele. E é basicamente um episódio que você fala assim, tá, apresentei esse personagem, ele vai ser o motorista. Esse personagem aqui vai ser quem vai abrir o cofre. Esse personagem aqui é não sei o que. Você tem cada função definida, você é apresentado nomeando cada personagem. E aí quando o Henrique vai pro próximo episódio, ele já cai no meio da bagunça e os personagens já são apresentados. Você não fala assim, olha, essa é a Judy. Ele não fala assim, olha, essa é a Judy que faz isso, isso, isso. No meu episódio isso aconteceu, porque ele monta a equipe, e montando a equipe ele tá contando, acho que, não sei se é pro Stan, pra outra pessoa, quem é quem. E tem um episódio, tipo assim, aquele mini roubo, que é tipo assim, pra você ver
já como é que vai funcionar as relações entre os personagens. Você já tem o Bob fazendo besteira, já sabe que o Lil Papo é o líder, já sabe que o RJ é meio desajeitado, que a Eva é badass, tudo isso. O RJ é maravilhoso, gente. Ele é assim, ele é um motorista, ele é um personagem que é mega irrelevante pra série. Ele é mega esquecido, ele é mega irrelevante. Porém, cara, ele é um amorzinho. Eu não sei o que é aquele ator, eu acho que é o jeito dele. Ele é tão amorzinho, ele é tão fofinho que você fala assim, eu quero guardar ele no potinho. Nossa, ele é muito fofo. Eu fico tipo, gente, como é que eu tô apegado ao personagem que não tem a menor relevância pra história? Mas uma coisa legal da série é justamente essa questão de que todo episódio tem um clímax. Porque, tipo, como você pode começar por qualquer episódio, sempre tem um roubo, sempre tem um clímax, sempre tem uma coisa de tensão. Tipo, ele tem que ter um meio, um início e um fim, né, basicamente, todo episódio. Exatamente, todo episódio tem que ter. E no meu episódio, ele foi o primeiro episódio que foi Violeta, a questão foi o roubo do colar. No episódio amarelo, a questão é o roubo da Diamond Way, que é uma rua de diamantes, que vende muitos diamantes, tipo, donos de loja de várias etnias diferentes, e que tem a sua segurança lá tal, que é um tanto... uma segurança forte, mas que dá muito na cara. E eles já, tipo, pensaram todo num plano pra roubar aquilo ali e não serem vistos. E durante aquilo ali também teve complicações. O Bob, que foi o imbecil, idiota, pedaço de merda, que pensou nessa porra desse roubo, ele, tipo, machucou a mão dele. Ele fudeu a mão dele. Sinceramente, foda-se o Bob. Ele machucou a mão dele, porque ele sugeriu, tipo, eles pensaram no roubo, tipo, vamos roubar o Jockey Club? Aí, ok, roubar o Jockey Club me parece uma boa ideia. Não, vamos roubar a Diamond Way. Vai conseguir mais dinheiro? Vai. Fudeu a mão no processo? Fudeu a mão no processo. Ele que abre o cofre. No final deu certo, né? Porque eles conseguiram dinheiro para as coisas que eles precisavam. Sim, conseguiram dinheiro, porque essa foi uma operação para eles conseguirem fundos para bancar a operação maior. Porque, tipo, isso aí foi alguns milhões que eles conseguiram. Mas eles precisavam desses milhões para conseguir bilhões. Isso, é o roubo pro roubo. É o roubo para o roubo. Tipo, um pezinho ali. Mas esse episódio pra mim, gente, o episódio amarelo, ele foi meu quarto episódio. Então, assim, o episódio foi o quarto pro Roberto, foi o... É verdade, foi a gente primeiro, trocou, né? Sim, foi o primeiro pra mim e vice-versa. Então, assim, e já teve menção essa Diamond Way antes pra mim. Já teve, tipo, o meu episódio 2 foi o azul, que se passa 5 dias antes do roubo. Lá e eu fiquei perdido pra caraca ali. Eu tava tipo, uau! Nossa, quem é essa gente toda? Que roubo é esse? Então mas é esse o roubo. Mas você conseguiu entender a série de boa, né? Sim, eu consegui. Tipo, por mais que a gente esteja falando em questão de ordem, a série é pra isso. Você consegue entender independente. Então você conseguiu de boa. Como eles mencionaram um roubo grande, dá pra entender que o roubo grande depois é esse. Mas começando pelo Violeta, você nunca vai saber que é isso. É verdade. Porque o cara que se chamava Graham, agora se chama Roger Salas, e ele é presidente de uma companhia de segurança, a SLS, que é gigante, e ele tem um escritório na Wall Street 505, gigantesco, e O bom é que nos episódios, quando eles começam, falam, né, tipo, 24 anos antes do roubo. Sim. 5 dias antes do roubo, pra vocês poderem se localizar, que aí você entende, tá, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. Se não tivesse isso, você fica, o que tá acontecendo? Cara, é aquele negócio, eu tava, como eu sabia que era uma parada que potencialmente eu anotei. Eu fiz muitas anotações. Várias páginas. Meu Deus, amigo, meu Deus. Tá bom, amigo querido. Tem mais. Tem anotação que não tá saindo do caderno. Mas, enfim. Assim, eu me senti um pouco perdido. Se eu pudesse começar de um episódio depois
depois do azul, depois do verde e violeta, eu escolheria o amarelo. Eu acho que seria melhor. Eu acho que ali já dava pra entender o que estava acontecendo em questão de... Pô, beleza, o Ray, por algum motivo, se chamava Lil Papi agora, mas ele já tá fora da cadeia e ele tá montando um time pra fazer uma coisa. Eu teria preferido muito mais que o meu episódio 2 fosse o amarelo do que o azul. Porque no azul, o plano que eles já montaram já tá dando um pouco errado. Já tem já sabe que vai dar errado, né? Já tá dando coisas erradas. Tipo, tem um personagem que o nome dele é Andrew. Ele tem uma lojinha de informática. E, por algum motivo, ele tá chantageando o Roger. E esse episódio é muito focado na figura do Roger. Não é focado verdade. no Lil Papi. Cada episódio, eles pegam alguns personagens, por mais que a maioria seja o Lil Papi, alguns episódios, como o Laranja, por exemplo, pegam personagens para aprofundar. Sim. O Laranja, ele pega a gente do FBI e pega a Ava para aprofundar. Esse azul, a gente tem muito do Roger Salas e acredito que da Hannah também, né? Que é a filha do Lil Papi. Muito da Hannah, que é a filha do Ray, Lil Papi, que é aquela menininha que eu mencionei, do coraçãozinho e tal, essas coisas. E nesse momento, ela tá trabalhando para o Roger na SLS como vice-presidente. E aí você fica tipo... E aí, nesse momento, você fica... Não, tudo bem, ela vai ajudar no roubo. Eu já tava com essa mentalidade. Porque no amarelo, que é o episódio que a Roberta assistiu primeiro, a Hannah não queria nem olhar na cara do Lil Papi. Uhum. E, tipo, na minha experiência, eu tava tipo... Mas eles já vão resolver isso. É verdade. Não Nossa, realmente. Sim. Mas na minha... eu acho que quando eu assisti, foi muito tipo assim, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, alguns episódios, ela tava predisposta a ouvir ele, e alguns episódios ela tava totalmente, tipo, contra, não quero nem chegar perto de você. Então, muitas vezes a Hannah, ela foi muito misteriosa pra mim. Tipo, eu não sabia o que ela queria. Se ela realmente estava do lado do pai, se ela ia trair o pai, se ela ia trair o Roger Salas, se ela ia por conta própria. E no final foi um pouco de cada coisa, né? Pois é, porque o final é um pouco diferente. Vamos chegar no final eventualmente. Mas a questão toda da Hannah, pra mim, foi muito diferente. Porque eu peguei 2 episódios em que ela tá completamente devota ao pai. Não devota, mas tipo... Ela tava do lado do pai. Do lado, o primeiro era ela criança, o segundo era ela já lá na SLS, já montando o circo pra criar potencialidades pra eles resolverem esse roubo. Pra esse roubo acontecer. E o Andrew, que era um personagem que eu não conhecia, que eu não tinha visto nenhuma vez, chegou, atrapalhou o roubo. Ele nem sabia que o roubo estava acontecendo. Eu nem sabia que ele tinha relação qualquer com a Hannah. E assim... E assim, esse personagem é até um pouco descartável, né? Porque, tipo assim, acho que ele aparece... Porque ele morre. Ele aparece, acho que, 2 vezes. Ele aparece em 2 episódios. 2 episódios. Um, quando a Hannah planta, né, o pendrive lá, pra ele ser incriminado. E esse, quando ele tenta atrapalhar o Roger Salas e, tipo, tu fica... Pô, podia ter tirado isso, mas pro Henrique, que não tinha visto ele primeiro ser incriminado, ele deve ter ficado, tipo... Sim, porque ele é incriminado quando? No episódio amarelo. Ele não conhece ninguém, tipo, ele não conhece a Judy, ele não conhece o Stan, ele não conhece o Bob. Então, quando acrescenta um personagem assim, parece que esse personagem é da gangue. E o Henrique não sabia direito quem é da gangue e quem não era. Então, gente, pra vocês terem uma noção, da gangue, acaba tendo um traidor. Tem um traidor na gangue. E você fica, porra, beleza, tem um cara que tá trabalhando com a gente do FBI. E a gente, no episódio, a gente fica tipo, pô, quem é? E no final, tipo, a gente do FBI fala, a Ava mandou um negócio aqui. Eu falo, porra, a Ava tá trabalhando com a FBI? Por quê? A gente não sabe. A gente, você, porque eu já sabia. O Roberto já sabia, porque ele assistiu o Azul. O seu Azul foi quando? O meu azul foi o 5º, e sendo que essa relação da agente do FBI com a Ava foi no episódio Laranja, que pra mim foi o 3º. Pra mim, assim, o episódio Laranja foi o 5º. Então, tá vendo? Eu já sabia
Pra mim, foi muito... Parece que eles mastigaram a série pra mim, sabe? Foi muito tipo assim, olha, aqui isso vai ter o roubo, aqui é a gangue, vamos aprofundar o Lil Pap, tem essa treta aqui da Ava, aqui eles vão começar a planejar o cofre, aqui foi o que aconteceu depois, pra você ver como deu errado, e aí, pum, o cofre. Foi basicamente isso pra mim. E assim, pra mim, eu me senti realmente desvendando um mistério. Porque eu tava tipo, caralho, começou num episódio em que eu tinha um leque de personagens que não aparece mais. Só tipo a Hannah, o Roger, a Ava, que apareceu um pouquinho, e o Leo, o Ray. E tipo, depois eu fui jogado a vários personagens. Stan, Judy, Bob. Eu, tipo, pô, a Ava tá aqui também. Quem é essa gente do FBI? Quem é Andrew? Por que estão chamando o Graham de Roger Salas? Uhum. O meu segundo episódio, ele foi o verde. Então, tipo assim, depois que eu tive já a apresentação de todo mundo, o verde é como se fosse assim, tá, então agora vamos começar a aprofundar os personagens. Sim. E nesse episódio você vê o passado do Lil Pap e do Stan. Sim. O Henrique até me contou que quando ele viu o Stan pela primeira vez, ele achou o Stan um babaca. Eu achei o Stan péssimo, gente. É o seguinte, o Stan é o cara da friendzone. Aquele famoso cara da friendzone. Que fica ali, ele tem um triângulo amoroso cansativo. Que assim, eu não sou contra triângulo amoroso. Eu acho que o triângulo amoroso, quando bem aproveitado, ele pode ser bom. Desde que você não faça igual, sei lá, a Stephenie Meyer, que percebeu que tipo, ela tem um favorito do triângulo amoroso e chegou lá, não, mas as pessoas estão gostando mais do Jacob do que do Edward, então eu tenho que transformar o Jacob num psicopata para as pessoas acharem que o Edward é uma escolha melhor. Então, assim... Nossa, eu odeio triângulo amoroso, eu não tenho paciência para ver dois caras brigando por uma mulher, tipo assim, sabe? Eu não gosto quando a mulher é tratada como um prêmio. Eu acho que quando a mulher no triângulo amoroso, ou o cara no triângulo amoroso, ou os 3 caras ou 3 meninas que faz. Não, porque vamos, convenhamos. Tem que ter. A formação do triângulo amoroso é uma mulher e 2 caras, geralmente, né? Na maioria das vezes. Mas quando a mulher é mais uma senhora de si mesma, sabe, tipo, balancear e ver, tipo, a decisão cabe a ela e ela não se considera um prêmio, ela considera os outros membros um prêmio a serem alcançados ou, tipo, verem eles como pessoas, talvez, também é uma boa ideia, o triângulo amoroso é bem feito. Quando ela é o prêmio, eu fico incomodado. E eu senti que era o prêmio. A Jury era o prêmio e olha que prêmio de merda. Porque eu cheguei num ponto que eu não estava mais aguentando aquela menina. Porque aquela menina, eu vou chegar lá. Vou chegar lá quando a gente for lá na site. Mas eu não estava mais suportando aquela garota. Chegou uma hora... E também, tipo, o Bob, que é o... Quando ele foi apresentado no azul pra mim, eu já tava tipo, eu não gosto desse cara. Ele é um cara detestável. Ele é odiável. Totalmente. Ele é péssimo. Mas ele é tudo que eu e você não gostamos numa pessoa. Ele é tudo que eu e você não gostamos numa pessoa. E aí eu tava tipo... Tá, vamos ver onde você vai chegar. E o Stan, eu não tava gostando dele porque ele ficava orbitando. Tipo, olá, tudo bem? Eu estou aqui, oi casada. Oi casada. Na minha perspectiva, o Stan, ele é, inclusive, assim, ele sofre também com o Bob, né? O Bob fica atacando ele, igual o Bob faz isso com o RJ também. Fica em cima dos dois, perturbando e tudo. Ele quer compensar a masculinidade frágil dele pisando em outras pessoas. Ele é uma pessoa terrível. Aí você sente pena do Stan. E quando você vê mais do passado dele, que o Stan também sofria bullying na própria prisão, né? Os caras lá batem nele. Tu vê que ele é meio... tu vê que ele é meio bobo, né? No sentido assim, não consegue se defender muito bem. E aí o Lil Pap tem que ficar por ele. Isso torna tudo bem mais legal pra mim. Fora que é nesse episódio que o Lil Pap descobre, né, que ele tem o mal de Parkinson, e aí você consegue ver, tipo assim, um motivo do personagem fazer o roubo, né?
Assim, mais ou menos, porque quando eu vi esse episódio eu não tinha o passado dele, então eu não tinha visto a filha dele, nem nada disso. Mas já é uma motivação, tipo assim, alguma coisa começou a mexer nele. Nem que fosse pra, tipo, vou roubar pra ter um final de vida bom. Não tô falando que foi isso que passou na cabeça dele, mas, tipo assim, poderia ser uma motivação pro personagem, entendeu? A única coisa ruim desse episódio é que não faz sentido aquela fuga dele. Ele preso na mala, o pessoal começar a passar mal, os policiais largarem ele lá, o Stan voltar. A questão é a seguinte: a fuga, ela se deu porque o Stan, ele trabalhava ele era tipo da cantina. Ele era tipo um preso também, só que ele ficava na cantina da prisão. E ele fazia as comidinhas e tal. Ele trabalhou em Delhi, em delicatessen, né? E ele sabe como é que cozinha. Ele é cozinheiro e tal, faz essas coisas. E por algum motivo que eu não consigo sequer imaginar, na prisão tinham. Tudo bem, tinham policiais corruptos, mas nunca na história da humanidade ia ter uma plantação de cogumelos alucinógenos na prisão. Se fosse maconha, eu até pensava, tipo, ok. Mas, cara, cogumelos alucinógenos na prisão? O suficiente para deixar todo mundo doidão? Foi muito fora da casinha, cara. Não tem como defender, passar um paninho. Cara, assim, é muito louco. Esse episódio tem pouco uso da cor verde. Acho que o mais da cor verde que tem é tipo o uniforme da prisão, que é verde. E tem as unhas da. A Judy, ela trabalhava como sendo contrabandista de coisas pra prisão. Ela levava, tipo, umas balinhas no. E ele já era apaixonado por ela aí, né? Ele vivia na prisão e queria sair da prisão por causa dela. Ele só falava dela. Só que ela, por fora, né, pelo que eu entendi, ela já tinha ali um negocinho com o Bob. Ela já era casada, namorada do Bob. E aí, tipo, mas ela gostava do Stan também, tanto que eles fizeram um lesco-lesco lá por trás das câmeras. A gente não viu isso. Não, a gente não foi subjugado a essa cena ridícula, igual a gente foi depois. Mas, várias vezes. Mas ela levava, tipo, chip, ela levava chip nas unhas, ela pagava o pessoal da prisão pra poder ir lá, levar os chips, levar uns... Qual o nome daquilo? O pirulitinho. Eu tenho pirulitinho aqui pra visualização, mas eu não vou achar. Uns pirulitinhos, uns pirulitinhos com capinha verde, tudo verde. Mas eu achei que a cor verde foi pouco utilizada nesse episódio. Mas verde tem uma cor ruim, né? Eu gosto de verde. Eu não gosto não. Como dizia Michel Visage. Mas enfim, eu tô falando bastante desse episódio porque esse foi o meu terceiro episódio também. Então assim, sim. Eu gostei muito desse episódio. Eu achei ele um episódio interessante. Achei um episódio legal. A cena de fuga louca fora da casinha. Eu até acho que a parte mais normal daquilo foi, tipo, ele se esconder na mala do carro. E, tipo, dar um jeito de sair pela poltrona. Eu acho que aquilo foi a parte mais normal. Porque o resto todo eu fiquei, tipo... Só ele fugiu. O Stan acabou ficando. E nesse episódio a gente encontra a Hannah também no finalzinho. Na realidade a gente encontra aquela do cabelo? O que a Hannah tá com cabelo... Com cabelo horroroso. A Hannah tava com um cabelo que eu fiquei olhando assim, falei, gente, o que fizeram com você? Como você cresceu tão mal? Mas ainda bem que no futuro você vai estar com um cabelo melhor, porque, meu Deus do céu, o que aconteceu com você? Você não foi feita pra cabelo liso, minha filha. Abraça seu cabelo cacheado. Mas essa cena aí dela, quando o Lil Papi encontra com ela, né, que ela lê a carta dele, me remete muito ao último episódio, que meio que tem uma retrospectiva de tudo que aconteceu, né, e você vai entendendo todos os pontos, meio que eles fazem as conexões, tipo, você viu todos os episódios? Agora nesse episódio vai... É só, ligamos os pontos todos aqui agora, é isso. Então assim, a série ela até conclui, por mais que a gente esteja adiantado, ela conclui muito bem, né? Ela conclui ela é bem fechadinha. Ela é bem fechadinha. Tudo bem fechado, wrapped in a little nice bow. E é isso aí. Eu gostei muito. Fala. Eu gostei muito também. Nesse episódio teve a interação da
policial da FBI, né, a Bassi, com a Ava. Que é quando ela vai até lá pra saber da fuga do Ray. Nossa, muito bom. E a Ava, ela domina aquela conversa. Ela vai tipo, não sei o quê. E ela percebendo que a agente do FBI, ela é viciada em drogas na época, ela utiliza daquilo como um método de tirar o foco dela daquela questão. E ali, a vida da Ava, ela não sabe mais ali que a vida dela se complicou demais, porque a agente do FBI pegou um ranço dela. Pois é. E é um ótimo, digamos assim, um ótimo gancho pro Laranja. E o Laranja foi o meu próximo episódio. Eu assisti o Verde mais ou menos termina com isso, né? Tipo, é bem ali no finalzinho do episódio, se eu não me engano. E logo depois você tem o episódio Laranja, que eu não lembro se ele é logo depois, acho que não, ele é um tempo depois, né? Ele é o Verde 7 anos antes. O Laranja, ele é 3 semanas antes. Cronologicamente, tem um amarelo. Tá. Cronologicamente seria o amarelo, que foi o episódio seguinte, seria o meu 4. Então, mas aí, tipo, o episódio Laranja, ele é focado, como eu já falei, na agente da FBI e na relação dela com a Ava. Primeiro, na relação da agente da FBI com o caso, porque ela tá precisando resolver casos. Ela já foi, como o Henrique falou, viciada em drogas, então a situação dela na própria delegacia, né, não tá muito legal. E ela quer porque quer resolver, quer se provar, quer ver o filho de novo, né, então ela não tem a guarda do filho. Eu acho que ela se mostrar competente no trabalho poderia ser positivo para ela em questão de usar isso como argumento, né, para o caso dela. Então acho que isso dava um gás para ela resolver aquilo. E quando ela vê que a Ava está envolvida por causa do Bob, que é um problema, ela já fica, acredito eu, né, mais instigada ainda, porque ela já tinha ficado, digamos assim, na mão no caso do desaparecimento do Lil Papi. Porque não foi achado, ele foi dito como morto, porque quando o Lil Papi fugiu, ele deixou um corpo lá queimado junto com o carro, não é isso? Isso, a Ava, ela plantou um acidente em que tinha um corpo lá queimando e tal, e aí ela entregou os papéis pra ele, tipo, Ray Vernon morreu, agora você é Lil Papi, tá? Tá aqui, você vai ser ele, e é isso aí. Então, tipo, esse episódio é muito legal pra você aprofundar personagens. Como eu falei, cada episódio tem um personagem mais focado. E você conhece mais da própria agente do FBI e da Ava. Você, como o Rick falou, todo o caso, né, toda a história que ela teve. E é muito legal essa conexão que você fez, que o episódio fez, mas que eu tive essa experiência e o Henrique não teve essa experiência, porque ele viu o episódio Laranja bem depois. Então, tipo, loucura, né? Cara, assim, esse episódio Laranja, ele é muito bom, muito bom. Pra mim, eu acho, né? Foi o episódio que eu mais gostei. Porque esse é um episódio que eu tive vários sentimentos com ele. Esse foi o episódio que provavelmente eu mais escrevi. Não, mentira, o que eu mais escrevi foi o Rosa. Mas... É porque o Rosa é o fechamento das coisas. Então, o mais Rosa é o coisa fechamento. Por mais que o branco seja o último. Isso. É que o Rosa, gente, pra quem não sabe, ele se passa de 6 meses depois do roubo. Isso. Tem então, alguns assim, episódios antes do roubo e alguns episódios depois do roubo. E o Laranja, ele é 3 semanas antes. E aí a gente vê, tipo, a coisa começando a esquentar. A gente do FBI já tá ali correndo atrás, já tá de olho no que tá acontecendo, porque eles roubaram uma rua inteira de diamantes. Então ela, tipo, pô, tem coisa aí. E ela já tem um ranço da Ava. Ela já tá, tipo, essa mulher, ela tá me atrapalhando. E atrás dela, tá mentindo pra mim. E aí ela já vai procurando qualquer motivo pra ir correndo atrás da Ava. E a Ava, tipo, cara, não. Só que o infeliz, o imbecil do Bob, querendo dinheiro, vai até a Ava, a casa da Ava. Ele consegue o endereço dela, não sei como. Ele vai até a casa da Ava. Eu quero dinheiro. Aí, Ava, vai tomar no cu. Aí eu vou bater lá na porta da Ava também, tô precisando. Mas não, ela até deu um fecho nele, mas deu dinheiro pra ele também. Acabou dando dinheiro pro tipo, olha, você não vem aqui, tá? Aqui tá o dinheiro, você não vem aqui. Vai embora. Mas aí a policial já tava lá, e por causa disso, a mulher descobre tudo. Ela descobre quem é o motorista, ela descobre quem é ele, descobre quem é a Judy, descobre o Stan,
Sobretudo, e ela acha que a Ava, pelo menos no episódio, ela acha que a Ava é a Mastermind, é a mente por trás do roubo. É porque na cabeça dela ali o Papo morreu. Exatamente, mas mesmo assim, ali no final do episódio, ela já considera que o Ray Vernon do Papo ainda tá vivo. Ela, tipo, eu acho que é ele. E aí, tipo, aí que dá a merda. Aí que a gente já sabe que... Mas, enfim, eu gostaria de até compartilhar aqui uma pequena coisa no meu caderno, uma anotação. Eu acho que pra vocês verem o quanto esse episódio mexeu comigo. Eu coloquei aqui. Ava é o melhor personagem da série. Se algo de ruim acontecer com ela, eu vou gritar. Logo em cima, tem escrito: eu não aguento mais o Bob. Ele só atrapalha essa porra. Puta que pariu. Por que não matam logo ele mesmo? Spoiler, morreram. Spoiler. Morreu. Mas, enfim. No final do episódio, a Ava, ela faz uma jogada muito arriscada. A Bassi, ela já tá com o rabo em cima dela, já tá correndo atrás dela. E ela meio que guia a Bassi pra um lugar lá nas docas, onde tem tipo, coisas de droga, essas coisas. E ela tipo, cria uma situação em que plantam drogas nela. E ela, tipo, ameaçando uma mulher que tava vestida igual a ela pra enganar. Nossa, foi muito bom isso. Nossa, foi perfeito. E elas entraram justamente numa exposição de arte que tem um caleidoscópio. Muito legal. E aí... Nossa, aí foi com o Luiz. Nossa, foi perfeito esse episódio. E aí ela acaba... Aí a Bassi acaba não conseguindo a guarda do filho, acaba prejudicando muito ela. E a Bassi puta faz um movimento dela também. Que é, tipo, eu tava morrendo de pena da Bassi até ela mexer com a babá da Ava. Cara, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, você não fez isso. Porque ela já sabendo, ela tipo, já puta olhando. Ela viu o quê? Uma foto que ela tirou por causa do Bob! Viu que a Ava tem uma babá. Que é a babá que ela mora com ela, a TT. É o único vínculo que ela tem com a família. E ela vai atrás dela, viu que não tem os documentos necessários. Ela ligou pra imigração americana, falou: tem essa mulher aqui, hein? E aí, tava ameaçando de deportar ela, ia deportar. Ela falou: olha, seguinte, eles têm um favor comigo. Se você virar a minha informante no roubo, ela não vai ser deportada. E aí que a gente descobre que a Ava é a traidora do grupo, né? Traidora mais ou menos porque depois a gente vê que ela não traiu tanto assim. Ela não traiu tanto assim, ela sempre é muito inteligente. Isso. Por isso que a gente falou que quando eu vi o episódio azul, eu já sabia que era a Ava. Quando o Henrique viu, ele não sabia, porque eu vi primeiro do que ele. Eu não sabia nem que tinha uma agente da FBI, eu fiquei sabendo no final do episódio, tipo... Pera, a Ava tá traindo o quê? Então, tipo, você vai ver que a minha ordem foi muito mais, como a gente já falou, não linear, mas tipo assim, mais mastigada as coisas do que o Henrique. O Henrique teve que descobrir. Sim. Foi um mistério pra mim, foi tipo, tá rolando. Depois do laranja, pra mim foram o episódio violeta e azul, tipo assim, nessa ordem. E acho que a gente já falou bastante sobre eles, né? Mas, tipo assim, é legal comparar a minha ordem com o Henrique. O seu foi amarelo e laranja, não foi? O meu foi amarelo e laranja. O meu amarelo foi 4 e o 5 foi o laranja azul. Foi uma coisa legal que aconteceu com nós dois é que até o episódio 5 foram todos os episódios antes do roubo. E aí agora vieram os episódios depois do roubo. E a gente recebeu na mesma ordem, né, amigo? Que aí a gente coincidiu de ser o vermelho, que é amanhã após o roubo, e o rosa, que são 6 meses após o roubo. Então, assim, teve essa coincidência da gente pegar esses 2 episódios em ordem. E o vermelho é um episódio que não tem tanto aprofundamento em questão de personagem, em questão de história. Ele é um episódio mais, tipo assim, de reação. Teve o roubo, e aí qual é a reação ao roubo? Tudo eles deu errado. Fugindo. Deu tudo errado. Mas aí tem eles fugindo, eles sendo perseguidos. É um episódio mais agitado, né? Mais de ação mesmo. E aí o legal do vermelho é que você começa a se fazer um monte de perguntas, porque até então tem as 2 fases, né? Antes e depois. Quando você vai vendo os episódios de antes, você vai fazendo várias perguntas, mas meio que responde até aquele ponto tudo que tinha para responder. E aí quando você assiste depois, tu começa a fazer novas perguntas, tipo, cadê o RJ? Cadê o Bob? Por que deu ruim? Aonde foi parar o dinheiro? Por que o Stan tá ferrado na orelha? O que aconteceu? E
você só tem essas respostas no último episódio, que é o branco. Então esse episódio é mais tipo assim, ação, né? Porque, querendo ou não, é um episódio de roubo, então muita gente assiste pela ação, tem que ter. E pra jogar perguntas na sua cabeça, pra você ficar instigado em terminar. Basicamente é isso, né? Então, pra ilustrar bastante como é que aconteceu esse episódio, até a primeira anotação que eu fiz sobre ele é: Ray lamenta decisões ruins que foram tomadas. Literalmente, tudo deu errado. Ele já começa, tipo, todo episódio Pra ele alguns. tem uma narração. Pra outros foi excelente. Mas o Ray, ele começa narrando esse episódio, ele fica, tipo, pensando em tudo que aconteceu. E a gente não tem respostas de fato. O que a gente sabe é o funcionário do Salas lá, do Roger Salas, ele tem um shot dele, tipo, deitado numa piscina. Eu achei que até que ele tinha morrido, mas ele não morreu. Ele até mata a família do Stan depois, quando ele tenta procurar respostas e tal. A Eva, em algum momento, aparece com os títulos ali com o pessoal, com o carro. Ela menciona que ela viu o Bob morto, e eu não poderia ficar mais feliz com essa informação. A gente não sabe o que aconteceu com o RJ, porque, na realidade, o RJ No final, o Bob não tava morto. Oi? No final, o Bob não tava morto. Mas o RJ, sim. O RJ morreu, a gente não sabia como, a gente tava tipo, caralho, o que aconteceu? E a Judy, ela ficava tendo, tipo, flashes de PTSD do que aconteceu. Ela fica bem abalada, né? Ela fica muito abalada, a gente não sabe o porquê que ela ficou tão abalada. Eu fiquei tipo, gente... Porque aí depois a gente descobre que foi ela que matou. Sim, porque ela é uma piranha, filha da puta, que não decide nada fazer o que ela... Não, Nossa, quando consegue ela matou controlar ele... aquela merda daquele homem que ela tem. E quando ela fez isso, eu falei, foda-se a Judy. Foda-se, Quando ela eu não matou ele preciso por causa- dessa mulher. Quando ela matou ele por causa do Bob, eu fiquei, não é possível, gente. Não é possível. Não Cara, tem salvação. aquela mulher é uma trouxa. Ela é muito chata. Chegou um momento que eu falei, gente, sério, olha, foda-se ela. Foda-se. Sinceramente, Stan, desiste dessa mulher. Essa mulher não é pra Tá você. melhor sozinho. Tá melhor sozinho, antes só do que mal acompanhado, porque essa menina aí, olha, sinceramente, ela não... Não dá não. Dá não. Tipo, no começo, eu achava ela um personagem legal. Eu até empatizava, tipo, porra, por que você tá com esse cara? De repente ela tem um rabo preso com ele e tal. Mas ela só gostava dele, ela tem um borderline ali que não tá tratado, ela precisa fazer um negócio, não sei o que ela precisa fazer. Porque, sinceramente, olha, aquela menina ali não dá não. Não dá, ela precisa fazer uma terapia, vai no psiquiatra, vai resolver as questões do borderline dela, porque ela tá precisando. Sinceramente, tá precisando sim. Aquela menina lá não dá não. Não dá. E assim, no episódio, a Bassi, ela tá tentando entrar lá no... Como chama? Tá tentando entrar no cofre do Roger Salas, porque teve essa grande tempestade no episódio azul, que eles usaram como forma de acessar o cofre. Porque o Andrew tinha feito um monte de merda, no episódio amarelo ele tinha sido demitido, e como vingança ele tava ali tentando chantagear o Roger, ele acabou aumentando a segurança. Isso prejudicou o roubo, mas estava tendo essa grande tempestade que foi baseada num evento real que aconteceu em Nova York para tentar acessar o cofre. Isso é bem legal, que eles usaram, né, um acontecimento que de fato aconteceu para basear a série. Tipo, não é uma adaptação, nada disso, mas eu não vou lembrar exatamente quando, mas teve um furacão na cidade, e aí um dos cofres mais bem guardados lá... O Furacão Sandy, não foi? Foi, Furacão Sandy. Um dos cofres mais protegidos da cidade foi totalmente inundado nesse furacão. E aí eles pegaram a série e fizeram com que o motivo desse cofre, né, ter sido ter enchido de água foi por causa dos ladrões. Tipo, eles usaram como se eles tivessem feito isso, que na realidade não foi bem o que aconteceu. Pelo menos a gente acha que não, né? A gente nunca vamos saber. A gente nunca sabe, tem respostas completas. Mas, de acordo com o que aconteceu, assim que eles entram pra ver o que tá rolando lá, tá tudo alagado o cofre, e a gente foi apresentado ao cofre que é tipo, tem sensor de movimento, tem negócio de temperatura, tem negócio de pressão, e você fica, caralho, é difícil de roubar isso. Mas a gente vê o cofre todo arruinado, tudo alagado, tinha abelha lá dentro, a gente, tem abelha aqui. Tinha abelha, tinha coisa de... O negócio da temperatura, os títulos tinham todos sumidos. E até o cofre pessoal do Roger, que ele tinha um cofre das coisas dele lá, tinha sido arrombado. Que é o que ferra ele, né?
Isso, e aí, tipo, no final do episódio a gente não vê o que tem lá. O cofre abre, a agente do FBI tá lá, ela conseguiu entrar com um mandado, a base. E eles viram que tem lá dentro alguma coisa, e no episódio seguinte a gente vê o Roger na prisão já, porque ela dali já descobre toda a verdade. Ela descobre que o Roger é o Graham, que ele cometeu roubo de identidade, e apesar dele ter já ter uma família, ele é casado com uma moça japonesa, a Sakura, e ele tem um filho, que é o Brad. Ele tem toda uma família, tem toda aquela coisa lá e tal. E a Bassi, ela percebe que ele cometeu o roubo de identidade há muito tempo atrás, que o nome dele não é Roger Salas, que ele é um ladrão, que ele estava por trás daquele roubo lá do clube lá atrás, e acaba prendendo ele. E os títulos, né? O que aconteceu com os títulos a gente não sabe, porque quando a Eva tira os títulos de dentro, que ela achava que estava tudo bem, tinha alguns, porém, tinha papel colorido. A gente já sabia que ia dar merda, porque a gente já tinha visto a cena da lancha depois, né? Sim. Então, é isso, cara, o que eu falei. Esse episódio é um episódio de reação. Uhum. Ele serve pra isso. E é muito bom, no sentido de, pra quem gosta desse tipo de coisa, sabe, você ficar instigado e continuar. Eu fico pensando quem pegou o episódio vermelho primeiro. Eu não conheço. Não sei, eu não encontrei ninguém que tenha a ver. Assim, deve ter, porque de acordo com a experiência tem que ser aleatório, não sei, né? Sim, é porque foi muita mas acho que é coincidência bem a gente pegar os dois iguais, sabe? Esse final. Mas acho que é muito legal. Tipo, acho que o episódio vermelho seria um bom primeiro episódio, assim como foi o amarelo, que é um episódio de ação, que você fica curioso pra saber o que aconteceu antes e tal. Mas eu acho realmente o episódio rosa muito mais interessante, que aí é a conclusão de tudo. Que aí você vê o que aconteceu e tal. Inclusive, quando acabou o episódio rosa, eu achava assim, cara, o que vai ter no episódio branco? Porque aqui meio que fechou as histórias. Eu vi o fim do Ray, eu vi o fim do Stan, eu vi o fim do Bob, eu vi o fim da Bob. Então, tipo, quando chega no episódio branco, aí eu fico, agora sim fechou algumas coisas que eu tinha até esquecido. E, tipo, foi o que eu falei antes, a série ela fecha extremamente bem. É início, meio e fim. Então eu acho que isso é um dos prós, além de tudo que a gente já falou, né? Da experiência e principalmente da atuação dos personagens, que é maravilhosa. De todos eles, principalmente do Ray. A atuação do Ray nesse episódio, ela é estelar. Nesse momento, 6 meses depois, o Parkinson dele avançou muito. Ele tá andando com bengala, ele tem ataques. A Eva, ela fica do lado dele, porque a Eva e ele tem alguma conexão. Tem uma conexão, a gente não sabe se é sexual ou se é só uma grande amizade que eles têm. Mas é um negócio assim que é um acalento. Eles são muito ligados. Tanto que ele deixou a filha dele, confiou a filha dele a ela. Então, assim, realmente é incrível. E a gente descobre logo no começo que o Bob não morreu. Eu fiquei muito triste porque ele não morreu. Mas ele morre no final do episódio. Ele morre no final, ele acaba se tornando vilão aí desse Mas episódio. É muito legal, cara, o negócio dele, que a Judy, eu não lembro com o que exatamente que ela faz, mas ela fere, né, a garganta dele, segurando com um negócio de aço aqui, e aí depois ele fica sem falar, e aí tem ele tem que forçar pra falar, ou então usa o celular. Eu achei muito legal. Sim. Gerou algumas cenas de comédia muito boas, cena com aqueles 2 capangas que ele arrumou, ou com a cena que você comentou da outra vez com a propaganda, né? Sim, tem uma propagandinha, não sei, tipo, ele usa um aplicativo de fala no celular, e aí ele não pagou o aplicativo. E aí, tipo, tá uma propaganda muito idiota no celular. E enquanto ele tá, tipo, ameaçando a Eva e a TT, eu não sei, e a Eva tá tipo... Naturalidade, acontece esse tipo de coisa. Ela tá olhando assim, nossa, você não pagou, né? Por mais que o Bob seja horrível, uma pessoa horrível, ele é um bom destaque assim, do episódio rosa como antagonista. Assim, você sente uma ameaça nele. Aliás, eu sempre senti uma ameaça nele na série toda, né? Você tem medo do que ele vai fazer com os personagens. Pois é. Eu tinha medo de ele bater no Stan, sei lá, acontecer alguma coisa, entendeu? Isso. E logo no começo do episódio tem essa aliança que ele faz com o Graham, que tá na prisão. Ele vai visitar o Graham. Graham não. Roger Salas. Roger Salas, tá. Que é o Graham. É o nome de verdade. Buguei agora. O Roger Salas é o Graham. E aí ele vai até a prisão, onde ele tá, tal, e eles fazem essa aliança, que é a única, tipo, ele fala, vamos nos vingar juntos, porque eu também não fiquei com nada.
E ele, porra, tô preso, né? Mas, pô, mata o Ray pra mim aí. Não, e detalhe, um plot hole bem grande. Ele chama o Ray de Liu Papi. E o Graham não conhece esse nome. Ah, mas aí passou vários meses depois. Passou 6 meses, assim, ok. Ah, ele mas, deve ter gente, chegado até ele. Mas você vai chamar o cara que você passou, tipo... É o nome dele atual, né? 20 anos chamando o cara de Ray Vernon. Você vai mas chamar ele tem de Liu Papi. Mas tem 24 anos que eles não são mais amigos. Tem 24 anos que eles não são mais amigos, mas são 24 anos dele lembrando do cara pelo nome de Ray Vernon. Ah, não sei. O nome Liu Papi não tem nem um ano direito. Ah. Mas assim, acho que é um excelente episódio, né, pra fechar. Sim, é um excelente episódio pra fechar. E no final do episódio, tudo da merda explode, assim, né? E aí a gente vê que o Stan, ele tinha um sonho de ter uma vinícola. A gente fica pensando, pô, eu acho que ele ficou com os títulos. Mas não, ele tá dando golpes com a Judy com vinho e tal, baseado nessas coisas. Ele não conseguiu realizar o sonho dele. Eles estão vivendo num hotel. A Eva tá ajudando o Ray a se recuperar, a ajudar no tratamento de Parkinson, levando ele na fisioterapia, tomando conta dele, porque eles são amiguinhos. E aí a gente vê nesse episódio que a Eva é maravilhosa mesmo, que ela bota, tipo... Tem uma cena muito engraçada na hora. Várias armas saindo de tudo quanto é lugar possível imaginar, é muito bom. Não, e ela é maravilhosa lutando, batendo naqueles caras, né? Sim. Mas o mais legal é ele catando todas as armas que saía do nada. Arma no vaso de planta, arma no armário de comida, arma assim no negócio do sofá, assim, na divisória. É isso. Incrível, eu achei muito, muito incrível. Eu falei, caraca. Ela é maravilhosa. Ela é perfeita, mas infelizmente nesse episódio a gente tem o adeus de Pikachu. Porque ela acaba morrendo. Vários personagens morrem, a vida, né? Do Ray. Porque o Bob morre, a TT morre, o próprio Ray morre. O Ray morre no finalzinho. E ele... Nossa, quando a gente conversou a primeira vez, eu não tinha entendido exatamente o que aconteceu com o Ray. A impressão que eu tinha é que ele tinha cansado, né, de viver. Tipo assim, ele cumpriu a vingança dele. Ele descobriu que a filha dele ficou, né, com o dinheiro no final, estava com uma vida boa, com os filhos. Eu acho que ele se deu por satisfeito e eu tinha entendido que ele meio que pagou pra alguém matar ele. Mas não. O Henrique me falou que quem mata ele é o filho do Roger Salas. Exatamente. E quando eu descobri isso, eu fiquei, meu Deus. Por isso que, tipo assim, é meio chato a gente não ter tido esse programa de técnico, né? E aí vocês não conseguiram ver minha reação, mas eu fiquei muito chocado saber que o filho deles matou. No final, os filhos saíram vitoriosos de tudo. Com foram certeza, os únicos. Assim, o Brad saiu com menos vitórias, mas o que acontece... Mas assim, teve a vingança dele. Sim. O que acontece? No dia, isso é revelado no episódio branco, mas na hora que morre, o Ray morre, ele tá no Central Park, ele tá andando com uma malinha, depois de ter visitado o Roger. Ele tá com uma aparência cansada, ele tinha acabado de falar com a filha também pelo celular, ele viu a netinha, ele ficou muito feliz. Mas ele já tava cansado, ele já tinha realizado tudo que ele tinha pra realizar. E ele tava indo embora. Ele já tava sem perspectiva e tal, porque ele sabia que a pessoa que ele tinha confiado a vida, que era a Eva, morreu. E ele não queria entrar muito na vida da filha, porque ele tem medo de prejudicar a vida dela. Ele sempre deixou isso muito claro. Ele já fez muito mal. Ele sabe que ele não é uma pessoa boa. E aí ele tava, pensando o que ele ia fazer da vida. Nesse momento, chega por trás um cara que tá usando uma camisa, eles dão muito foco nessa camisa. É uma camisa toda floridinha, com um gato e tal. Você fica, essa pessoa. Ele vai chegando por trás, assim, com uma arma, tirando uma arma do bolso, enquanto o Liu Papi tá passando pelo túnel. E ele aponta uma arma pra ele. E o episódio acaba, indo gradualmente pra um rosa. E a gente sabe que ele morre ali, dá a entender que ele morre. E a gente vai entender no branco, que é o último episódio pra todos, que dá um foco muito grande na hora que tá rolando o roubo. A Eva, ela criou... Né? A Eva, ela criou um server no andar 59 do prédio onde fica a SLS. Criou um server pra,
hackear as coisas e mostrar um feed de imagens onde tudo tá bem, onde não tem nada pro Roger não se preocupar. Enquanto isso acontecia, e tipo, ele tava lá a noite toda que ele tava preocupado por causa da merda que o Andrew fez, ele tava olhando o feed, tipo, prestando muita atenção, até a hora que chegou o filho dele, que é o Brad, que tinha acabado de falar que não ia continuar na faculdade, isso foi apresentado no episódio azul, e dá um foco na camisa, e a mesma camisa. E eu falo, Meu Deus. eu não acredito. Isso é uma coisa muito sutil, nossa, que não deu pra perceber. Se você não falasse, eu não ia Cara, perceber, muito sutil. Eu fiquei assim de bobeira, eu falei, meu Deus do céu. Mas esse episódio branco é muito bom, né? Pra fechar tudo mesmo. Pra fechar de verdade dessa vez. É, porque aí mostra o começo da tempestade. Mostra o roubo já preparado pra executar o roubo. Já, é aí que a gente entende por que tem abelha. Porque eles usaram as abelhas pra sucessão de movimento. O Ray bota uma roupa de apicultor. Porque, tipo, a coisa tá focada. Lembrou você a mesma coisa que me lembrou, né? Pra quem não entendeu, lembrou a gente WandaVision. Aí ele foi atravessando. Ele foi atravessando aquilo ali com as abelhas ao redor, o negócio não tava entendendo muito bem. Ele chega e desarma. E aí eles chegam até o local onde vai rolar ali o. Onde eles precisam usar o sensor desarmar o sensor de temperatura. Só que pra desarmar, eles têm que usar a água da tempestade. Que tá, tipo, o negócio fica no subsolo, tem um negócio de esgoto que passa logo em cima. E eles precisavam que a Judy explodisse, porque ela é, tipo, especialista em químicos. O pai dela era, tipo, professor de Harvard. Sim. No final, eles conseguem. Eles conseguem, porém dá vários problemas, porque a Judy ficou de saco cheio deles cobrando ela tirou o negócio do ouvido. Acabou dando merda, o RJ acaba bebendo muita água. Ela ajuda, salva ele. Eu achei que ele ia morrer daquele jeito. Mas depois mata ele. Aí o Bob mata ele. O Bob, tipo. Não, ela mata ele. O Bob faz merda. Ele atira no Bob. O Bob é um armário de 2 metros, não vai cair com tiro. Ele só fica putinho. E aí ela. Você bateu no meu homem! E ela mata ele. Eu fico. Cara. Por que você fez isso? Você não tinha direito de fazer isso com ele. Aí depois ela fica, não, porque o RJ. Ai, o RJ. Você matou ele, sua filha da puta! Ela fez. Eu entendo ela ficar mal depois, porque ela fez no calor do momento. Sim. E depois só que ela entendeu o que ela realmente fez, e aí aquele fantasma da culpa, né? Fica em cima dela e tal. Eu acho que isso. Ela tá precisando de fica com ela durante o resto da temporada toda. Tipo, até o final, no episódio rosa, ela tem aquilo, sabe? Sim, mas é aquele negócio. Seria melhor se ela fosse no psiquiatra, pra ele diagnosticar ela corretamente. Mas aí não teria série. Sim, não teria série. Aí no se final... todo mundo fosse na terapia, não teria nenhuma história. Com certeza. E é aquele negócio, né? A Judy, no final do episódio rosa, que não mencionando, ela fica com os tental, só que no final do episódio ela fica tipo, ai, será que eu fico com isso? Porque ela ouve o tiro que tá rolando com o Bob na praia. E ela vê o Bob morto de novo. Ela fica, ai, nossa, será que eu devo ficar crescendo? Ou será que eu devo seguir o meu caminho? Ai, meu Deus. Cansativo demais, não. Que menina chata! Que menina chata! Pelo amor de Deus, vai pra terapia. E deixa o Stan sozinho. Ele vai encontrar gente melhor do que você. Sério. Como eu falei, não sou pra triângulo amoroso, não tem motivos pra ela fazer as coisas que ela faz, a não ser as complexidades da cabeça dela. Então isso é meio difícil da gente se conectar, porque a gente não tá ali dentro da cabeça dela, sabe? Acho que não é muito bem passado essas escolhas, essa motivação da Judy pra nós, sabe? Mas acho que o episódio... Fala aí. Eu esqueci de falar do fechamento da Bassi também, que teve no Rosa, que como ela matou o Bob na troca de tiros, ela acabou sendo demitida da FBI. E a vida da Bassi é uma merda, ela só sofre. Todo mundo se... Essa história não tem ninguém... não tem final feliz nessa história, sabe? E pra Hannah, a Hannah tá de boa. Só a Hannah. Que é o destaque do episódio branco, né? Isso. Que ela fica com dinheiro, ela resolve tudo.
e assim vai. E aí a gente descobre o que realmente aconteceu com os títulos. Ela interceptou, como ela sabia que o roubo estava acontecendo e ela estava ajudando, ela chegou lá, ela interceptou, trocou os títulos por papel colorido e o RJ recebeu o papel colorido e não questionou. Ele viu que tinha título, falou, título. E pegou o título todo e foi embora. Mas é por isso que elas colocaram o papel colorido, mas um título em cima. E aí qualquer pessoa que olhasse ia entender. Acabou que sobrou um dinheirinho pra eles, né? Que foi dividido. Não foi muita coisa, mas foi um dinheiro. Dá pra viver. Uhum. E nesse sentido, o Ray ele acaba se enfiando numa luta contra o funcionário do Salas, que eu não vou lembrar o nome dele. Eles estavam lá lutando e tal. E ele tava quase perdendo quando chega a Hannah e salva eles, salva o pai. E aí ela fala, pô, roubei. É isso. Roubei mesmo. É legal que o pai não fica, tipo, chocado, nem triste, nem acha... As evidências dela desde criança, ele vê que ela é ladra também. Então, tipo, ela faz lá as coisas e tal, e ele fala, pô, mas por que você fez isso? Ah, vai ficar com a gente o dinheiro, pô, pra mim e pra você, né? Pô, mas eu não quero. Tudo bem. Mas e o resto dela? Oi? Pra ele nunca foi o dinheiro, era sempre a vingança. Pra ele era sempre vingança. E era sempre, tipo, o dinheiro é uma consequência que talvez ele deixasse pra ela. E ela ficou com o dinheiro, então, tipo, missão cumprida. Eu acho que ele ficou feliz, assim, no final, Ele até questiona, pô, mas e o resto? Ela, o resto, pai? Sério. Aquele bando de filho da mãe. Aquele bando de filho da mãe, você vai se importar com ele? Isso. E ele fala assim, que ela poderia até deixar um dinheirinho com a Ava, que cuidou dela até ela ser adotada, mas... A Ava sabe se virar no final das contas. A Ava sabe se virar, ela é advogada, ela é traficante de armas, ela é foda, ela, enfim... Eles têm um dinheirinho, né? Eles estavam fazendo lá o tratamento de Parkinson, que não é barato. Então... E é assim que termina, né? Com o roubo feito e o dinheiro ficando pra ela, certo? Isso, exatamente. E a trilha... Então, assim... e detalhe, né? Então o que acontece? O dinheiro não fica com ela. Ela pega o dinheiro e ela lava o dinheiro da tríade. Porque o que acontece? Ela não queria que o dinheiro ficasse com ele. Porque a tríade ia caçar eles até o fim da vida. Eles são pessoas muito poderosas. E ela sabe que a última coisa que ela precisava pra vida do pai é que ele se lascasse daquele jeito. E ela também não queria aquilo pra ela. O que ela fez? Ela pegou o dinheiro, ela recebeu o dinheiro, ela foi até a tríade e falou, seus títulos estão aqui. Estão aqui, vou lavar pra vocês, tal, vocês ganham mais dinheiro e eu fico com uma porcentagem, beleza? Ele, não. Então, fechou dessa forma. Ela ficou com o dinheiro, se deu bem pra caramba, o resto tomou no cu. Foi o que eu falei, cara, assim, uma série como um todo, né, pra gente concluir. Ela é muito bem fechada, ela tem um início, meio, fim. Por mais que não tenha uma ordem, você consegue delimitar o que é o começo, o que é o meio, o clímax. E a série, o jeito que você assiste a série, ela te instiga. E eu acho que é por isso que é legal que o branco realmente seja o último, porque todos os episódios vão instigar você a querer ver o branco, a ver o roubo, o que de fato aconteceu. Por mais que seja uma história simples, como eu falei, eu acho que a experiência grita mais alto, a atuação dos atores, principalmente do Lil Pup, faz você ficar envolvido, né? Eles conseguem entregar o drama. E é isso, sabe? É uma coisa que, não tem nada pra assistir. Uma dica pra você, 8 episódios, uma minissérie bem curtinha, tu vai ver, às vezes, numa sentada, é Caleidoscópio. Então, pra mim, assim, já avaliando, eu acho que seria uns 3,5, assim, por ser uma narrativa... por ser 3,5 vizinhos, exatamente, um vizinho cortado no meio. Qual é o nome dele? É o Spark. É o Spark, exatamente. Então, tipo, tem uma narrativa simples, mas muito bem executada. Então, 3,5 pra mim. É 3,5 pra você, mas eu matei o Spark. Porque eu vou dar 3 vizinhos pelo seguinte motivo. A minha ordem, ela não faz o menor sentido. Nossa, é verdade. A ordem do Henrique ficou muito ruim pra entender, assim. Não tá tão mastigada quanto a minha. A minha ordem, cara, eu acho que narrativamente ela foi meio ruim. Eu acho que, assim, existem experiências melhores. Eu acabei pegando uma experiência que eu não tive tanto quanto eu poderia ter tido. Então, por conta disso, eu gosto de mistério, eu gosto mesmo. Mas eu achei que ficou um pouco... Muita ginástica mental, sabe?
Por mais que Então- você queira instigar a pessoa a pensar, você tem que fazer um negócio direito, Sim. sabe? Tem que ter uma linha de raciocínio que faça sentido, não pode ser coisas aleatórias. Eu acho que o Violeta tinha que ter um episódio que, por definição, por um algoritmo, talvez, colocasse mais pra frente. Porque ele, como um episódio Até pra você ter uma inicial, conexão fica ruim. emocional. Sim, Você tem que ter uma conexão emocional com os personagens pra poder aproveitar o Violeta da mesma forma que eu aproveitei. porque pra você o Violeta foi um episódio incrível. Pra mim foi Sim. só o primeiro episódio. Foi o episódio que eu finalmente falei assim, eu vou finalmente entender a relação com a Hannah, eu vou finalmente entender esse personagem, e realmente foi o que aconteceu no final. Eu Sim. terminei ele gostando mais dos personagens e entendendo principalmente a Hannah, sabe? E achando muito interessante o que aconteceu com ela e onde ela foi parar lá no futuro. A Hannah, pra mim, é a melhor coisa dessa série. Por causa do final, como aconteceu, como começou. Então, A Hannah, pra mim, é o isso. meu segundo personagem favorito. Primeiro. Tem a Iva, né? Tem a Eva, tem o ícone. Mas, enfim, 3 vizinhos pra mim, é isso. É isso. Infelizmente. 3 vizinhos pra Então- mim. Então é isso, galera. A gente tá aqui 1h21 falando Ok. do Caleidoscópio. Uhum. De Caleidoscópio. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou bem detalhadamente todos os episódios. Então, se você não assistiu a série, você pode ouvir, né? Ouvindo o podcast, você já entendeu como é que funciona, o que aconteceu. E a gente tá muito feliz que você, né, que chegou até aqui. Então, agradeço você. Gostaria que você, se estiver vendo a gente pelo YouTube, no canal de Realidade Alterada, dá uma passadinha lá nos streamings de áudio, que seria o Spotify, o Amazon Music ou o Google Podcast. E se você só estiver escutando a gente em algum desses streamings, também vai dar uma passadinha lá no YouTube para uma coisa que a gente nunca pediu, mas eu gostaria de pedir agora, que é dar like, se inscrever, deixar um comentário. A gente falou a nossa ordem, né? A minha ordem, a ordem do Henrique. Então, por favor, seria muito legal pra gente se você colocasse a sua ordem, pra gente ver que tipos de experiências, de pensar nas experiências que as pessoas podem ter. Vocês E nem esse é o precisam grande- ver a série, vocês entram É. lá e, tipo, olha com a cena que aparece na lista de episódios qual é a ordem. Só abrir a Netflix e colocar lá pra gente poder ter essa ideia de... Esse exercício de criatividade, né? Porque, querendo ou não, a experiência da série é o que torna ela interessante. Sim. Então, por favor, façam essas coisas de adorar. Além desses lugares, né? Se você também quiser olhar, você tem olhado para nossa arte aí, nessa capinha desse episódio, a capinha dos outros episódios, tá muito bonito. Quem criou tudo isso foi o Andros Dias, que já participou aqui do podcast 2 vezes. O Instagram dele é @DrewThatShit. Pode mandar uma mensagem para ele sobre arte também, que seria muito legal. Você quer fazer o patrocínio do unicórnio, da caneta de unicórnio? A caneta de unicórnio eu comprei na Pape Panda. Vocês provavelmente devem lembrar da atriz, aquela amiguinha que esteve aqui no episódio sobre Alice in Borderland. Tu falou a atriz, eu achei que era uma atriz. Não, a atriz. A menina espaço que esteve no atriz. episódio de Alice in Alice in Borderland. Borderland. Aí temos aqui a da Pape Panda. Unicórnio. Se quiser ajudá-la, vai lá no Instagram dela, Pape Panda. Isso. Estamos aqui. É isso. Então, acredito que sejam esses os recados. Hoje é a segunda semana do mês de fevereiro, se esse vídeo saiu na hora certa. E daqui a 2 semanas nós estaremos de volta para falar, de volta com o STV FM, de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. A gente espera muito que vocês estejam lá. Então é isso. Certo, Henrique? Ele é isso mesmo, vizinhos. É isso. Vejo vocês depois. Tchau, tchau! Tchau, vizinho!